Olá, eu sou o André L. Ribeiro e esse vídeo talvez seja um pouco diferente do que você está acostumado a ver por aqui. Basicamente, eu vou estar fazendo o resumo de uma sessão de mentoria que eu fiz com o gerente de projetos. Recentemente, eu ofereci isso para a minha audiência. Algumas pessoas poderiam mandar para mim suas dificuldades, seus casos aí, né, suas situações desafiadoras na área de gerenciamento de projetos. E eu, né, vou dar algumas sugestões aqui. Você, inclusive, pode participar também desse processo. Eu vou selecionar as melhores situações para ajudar as pessoas numa conversa pelo Zoom, tá? Não é essa conversa que eu vou publicar aqui. E depois eu estou fazendo um resuminho aqui, mostrando aquilo que pode ser mostrado. Obviamente, eu não vou revelar a identidade de ninguém, nenhum detalhe estratégico. Ninguém vai ficar em maus lençóis por causa disso. Meu objetivo é só ajudar realmente, e vocês vão poder ver em loco aqui agora o resultado, né, de uma sessão de mentoria que eu fiz com uma pessoa específica, que eu também não vou revelar o nome, obviamente, tá? Então eu vou primeiro fazer a descrição do caso, da situação, da dificuldade que essa pessoa estava passando, e depois eu vou falar de algumas considerações que eu fiz nessa conversa pelo Zoom, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que essa pessoa me disse é que ela trabalha em uma empresa industrial com dezenas de fábricas e está gerenciando um projeto de desenvolvimento de software. Então, software é o produto desse projeto e esse software vai ter que ser usado por várias fábricas, por dezenas de fábricas. Então, de fato, é um desafio bastante grande aí e complexo. Segunda coisa que essa pessoa colocou: o escopo por si só e os requisitos podem entender ao infinito, né? Como é um software dessa magnitude, a gente entende que tem que tomar muito cuidado para realmente não se perder na quantidade de coisas que poderiam ser feitas e fazermos realmente aquilo que é relevante. Terceiro ponto, talvez um dos mais importantes, né? Esse projeto tem 6 stakeholders-chave que não se entendem. E aí, gente, não é nenhuma questão pessoal, quero deixar isso muito claro. Por que eles não se entendem? Porque o sistema que está sendo construído, ele é uma integração de 6 outros sistemas. Então, 6 sistemas que existem hoje vão deixar de existir e um novo sistemão será construído para substituir, né, esses 6 sistemas, de uma maneira integrada entre eles, inclusive fazendo uma integração com o ERP da companhia. E cada uma dessas 6 pessoas representa um desses 6 sistemas pré-existentes. Então, é claro, todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, isso é absolutamente normal, não estou dizendo que existe uma situação de briga ou de animosidade específica, não. É muito devido à situação que está sendo vivida pelo projeto e isso acontece em todo lugar, tá? Quarto, gerente desse projeto já foi substituído várias vezes e o projeto foi reiniciado várias vezes também. Então, essa não é a primeira vez que tentam fazer isso. Essa pessoa que está nessa posição é mais um, né? Não sei se já foram 4 ou 5 gerentes de projeto anteriormente. Não me lembro do número realmente, né? Então, ele é mais um a tentar fazer essa coisa aí dar certo, né? E o projeto já teve que ser reiniciado várias vezes, o que mostra a complexidade e que a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente do que já foi feito. Senão, provavelmente, vai dar água de novo, né? Quinta informação: o projeto ele tem um PO, um Product Owner, que trabalha na tradução dos requisitos do nível de negócio para o nível dos desenvolvedores, sem nenhuma relação ou autoridade com os stakeholders que são fornecedores de requisitos, desculpe. Quando eu digo nenhuma relação ou autoridade, não quer dizer que eles não podem se encontrar, não é isso. Mas quem define o que vai ser feito são aqueles 6 caras lá. Esse cara é um mero tradutor. Mero aqui eu não estou desrespeitando nem minimizando, não, porque isso é um trabalho importante também em determinados cenários, né, de conseguir traduzir aquilo que está numa linguagem de business, numa história de usuário, por exemplo, que pode ser também compreendida pelos desenvolvedores. Mas ele não tem esse poder, essa autoridade, essa posição estratégica de ser ele que define o que será feito, né? Não vai ser aquela pessoa geradora de consenso entre esses outros 6, né? Então, digamos que ele tem um papel muito específico e existe até algumas publicações da própria Scrum.org, um texto que chama The Instances of a PO, né? E mostra que um PO pode ter vários perfis ali e um deles, um perfil que não é o ideal, é justamente desse cara que é só um escrevedor, um escritor, né? Um escritor de histórias de usuário e não toma, de fato, as decisões acerca do que tem que ser feito. Então, esse é um ponto que a gente vai acabamos tratando nessa conversa aqui, apesar de ter o PO, ele não segue, né, digamos, o papel dele conforme descrito no Scrum Guide.
E sexta característica, apesar de a empresa julgar que está caminhando para uma mentalidade mais ágil, ela é extremamente conservadora. E o projeto, na concepção desse GP atual, está seguindo uma abordagem mais preditiva do que ágil. Então, eles até falam que tem alguma coisa de ágil, mas na prática existem fases assim muito bem definidas, existem aprovações muito formais que precisam ser feitas, existe até um sistema de portões ou de gates, né, que denota muito uma abordagem mais preditiva, existe uma discussão muito grande sobre requisitos antes de partir para a prática de fato, pelo menos no que é o ciclo de vida oficial desse projeto, né? Então, tudo leva a crer aí que existe uma abordagem realmente, uma cultura, né, muito preditiva, muito conservadora dentro dessa organização. E aí, é claro, isso aqui eu só estou resumindo o caso para vocês, a partir das conversas que eu tive, né, com essa pessoa, eu trouxe algumas considerações do que foi a minha visão sobre essa situação no meu papel de mentor nesse caso aí. Então, primeira consideração, que é até meio óbvia, né? É preciso tocar esse projeto de uma forma mais iterativa e incremental, ou seja, de uma forma mais ágil, né? Ágil é, digamos, a junção de iterativo, que é você estar o tempo inteiro está aprendendo, né, com aquilo que está sendo gerado, com aquilo que está sendo entregue, e incremental no sentido de gerar produto utilizável mesmo pelo cliente final, para que esse aprendizado seja cada vez maior, né? Isso é uma coisa meio óbvia, o que eu falei com essa pessoa e costumo dizer que tem que ser mais ágil não resolve o problema dessa pessoa. Por quê? Porque, na verdade, ele vive num mundo muito conservador, então é claro que ele já tentou uma série de coisas, é claro que ele já tentou caminhos mais tradicionais, então dizer simplesmente, rode o Scrum, rode o Kanban, isso não vai resolver. Então a gente pensou, né, ou eu pensei ali e coloquei uma sugestão muito específica de como começar esse processo. E depois a gente vê, né, como é que ele vai evoluir. E o primeiro passo, a meu ver, seria ter um PO, mas não nos moldes atuais, tá? Um Product Owner com conhecimento de negócio e autoridade, então ele precisa ter as duas coisas, precisa ser alguém que entende do negócio como um todo, sobre o qual, né, esse sistema está sendo criado, e autoridade também para quê? Para conseguir consenso entre essas outras 6 partes interessadas. Porque um problema muito sério que ele me descreveu é isso, é claro, a princípio, a primeira ideia é, vamos colocar esses 6 caras, vamos fazer alguns workshops, vamos sair com alguns requisitos iniciais e vamos começar a implementar de forma ágil por meio de incrementos. Só que acontece, quando essas 6 pessoas são colocadas num primeiro momento para conversar, é muito difícil extrair delas um consenso. Cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, ninguém quer abrir mão de nada. Então esse PO seria um cara que realmente teria autoridade e conhecimento para dizer, gente, olha, eu entendo que todo mundo tem as suas necessidades aqui, mas a gente precisa começar de algo. E o que acontece? É preciso mostrar para essas pessoas que esse projeto já começou e terminou várias vezes. Se a gente continuar nessa regurgitação de tentar fazer reuniões e mais reuniões e mais reuniões e mais documentos de requisito para tentar entender o que é melhor, a gente não vai sair do lugar. É preciso sair do lugar e para isso é preciso que um PO entenda o seu papel, seja o cara que tem autoridade para definir o que será feito, na sequência em que será feito. E claro, ele não vai fazer isso de forma arbitrária, vai ser a partir da geração de um consenso, mas ele tem que mostrar para as outras pessoas que é preciso ter esse consenso, ainda que não seja a perfeição para todo mundo num primeiro momento, e gradativamente todo mundo vai ter as suas coisas implementadas, tá? Então acho que chegamos à conclusão, numa sugestão que eu fiz, a pessoa achou que é um bom caminho e que tem condição de fazer isso sim, tá? E aqui eu chamo a atenção para uma citação do próprio Scrum Guide, que é muito importante e que tem a ver com essa situação aqui, olha. Para que os Product Owners tenham sucesso, toda a organização deve respeitar as suas decisões. Então, na verdade, o PO atual não é nem que não estão sendo respeitadas as decisões dele, ele não está tomando decisão nenhuma, ele está recebendo requisitos e está simplesmente escrevendo história de usuário, né? E não é isso que está sendo necessário nesse momento. Essas decisões são visíveis no conteúdo e na ordem do Product Backlog por meio do incremento inspecionável na revisão da sprint. Essa é uma citação, então, do Scrum Guide 2020, tá? E por que isso é importante, né? Porque nem sempre as decisões são tomadas pelo bem comum. É muito bonito, né? A gente tem que falar assim, a gente tem que sempre que gerar valor para o negócio, tem que observar valor para o negócio. Mas será que cada uma dessas 6 pessoas está tendo realmente o desprendimento de entender o que é valor
para o bem comum e não para si próprio, não para o seu próprio umbigo, é preciso ter essa pessoa que de alguma maneira vai ter essa visão um pouco mais neutra, um pouco mais imparcial e um pouco mais focada no todo e não somente nas necessidades individuais de cada um. E existe, a gente sabe, isso aí não é nessa organização especificamente, em toda a organização, existe muita vaidade, existe muita disputa pelo poder, quedas de braços interdepartamentais, que sempre são muito presentes, e a gente não pode, né, ficar à mercê desse tipo de coisa. Por isso que um PO com autoridade, com conhecimento de negócio, ajudaria a quebrar isso aí. Repare que isso não é um problema fácil de resolver, gente, né? É difícil, então, mas a gente está tentando de alguma maneira dar um encaminhamento aqui. Quarta consideração, além de gerados, esses incrementos precisam ser avaliados, liberados e usados pelos usuários finais. O que foi deixado transparecer também nessa nossa conversa? Como a empresa é muito conservadora e esse software vai ser usado num monte de fábrica, todo mundo fica com muito medo de apresentar o que foi feito. Eles querem sempre apresentar o perfeito, só que querem apresentar o perfeito depois de 6 meses, depois de 1 ano. E aí, na hora que vai apresentar aquilo, o que seria o perfeito depois de 6 meses, de 1 ano, descobre-se que aquilo não é perfeito. Você precisa ter incrementos menores e ter a coragem, e a palavra é essa mesmo. A coragem, inclusive, é um valor do Scrum, a coragem de apresentar isso para os usuários finais e para liberar isso para uso, ainda que seja uma parte pequenininha, para que aquilo possa ser utilizado em prática, possa ser criticado e possa ser melhorado, ainda que aquela não seja a solução perfeita. Então, esse PO vai ter que ter essa visão também, de que é importante ter esse tipo de comportamento mais corajoso e mais ágil também. E aí tem justamente a ver com isso que eu estou falando aqui agora. Segunda característica do PO. Na verdade, a terceira, né? Além de autoridade, conhecimento do negócio, a terceira é não ter medo de apresentar incrementos que eventualmente podem não estar perfeitos. Eu coloquei o perfeitos entre aspas, porque não quer dizer que o incremento tem que estar com defeito, não, tá? Isso não é correto do ponto de vista do Scrum. Ele tem que atender aquilo que é chamada definition of done ou definição de pronto, ele tem que estar sem bug, não é disso. A perfeição é que pode ser que aquilo que foi feito não atenda 100% das necessidades lá na ponta. E a gente tem que ir aprendendo com o processo. E quanto mais a gente roda, né, esse processo incremental, menos a gente vai tender a errar, porque a gente vai aprendendo mais na prática e não naquilo que está na cabeça, né, etérea de cada uma das pessoas que estão definindo ali esse sistema. Um ponto que eu comentei com ele, e eu acho que tem a ver com o que eu quero dizer para vocês aqui, a gente simplesmente dizer, seja mais ágil, implemente o framework ou o método A, B ou C, isso não adianta. Repare que as coisas muitas vezes são complexas. A gente precisa sim conhecer, né? Por que eu acho que a minha opinião pode ter sido importante? Porque eu conheço todos os frameworks com muita solidez e eu conheço como é que as coisas se integram, podem se integrar, né? A certificação PMP, por exemplo, que eu dou aula nisso e prego e aplico isso na prática há muito tempo, hoje é a única certificação que permite, né, a possibilidade de você ter a junção de abordagens preditivas junto com ágeis, e é justamente essa situação, e é a situação de 99,999%. Então, não adianta só falar assim, vai lá e implementa o Scrum, vai lá e seja mais ágil. A gente precisa de achar caminhos de implementação que sejam viáveis dentro de um contexto específico. E, a meu ver, se a gente tiver que tomar uma ação hoje para conseguir viabilizar isso, é ter esse PO de fato mais operante, mais dentro daquilo que prega o Scrum Guide. Outra coisa que eu coloquei, nomes são importantes. Com esse novo PO, com essas novas características, aquilo que era o PO antigo, ele não deveria mais ser chamado de PO, para não gerar confusão. E ele até poderia fazer parte de um pattern, ou de um padrão chamado Product Owner Team. O que acontece? O Scrum, ele é muito claro em dizer que PO, Product Owner, é uma pessoa, não é um comitê. Então não dá para dizer que a gente tem 6 POs, porque a gente não vai sair desse imbróglio. É preciso de alguém que seja essa pessoa, só que essa pessoa tem que ter autoridade. E muitas vezes essa pessoa com autoridade pode ser uma pessoa muito ocupada. Ela não vai ter, muitas vezes, tempo para ser o cara que vai descrever as histórias do usuário, vai estar mexendo no operacional do backlog. Então ele pode delegar isso e essa pessoa pode até fazer parte de uma espécie de time do PO. E por isso que é chamado esse pattern de Product Owner Team. É quando às vezes eu preciso de mais de uma pessoa, claro que um desenvolvedor poderia fazer isso também, mas eu preciso de mais de uma pessoa às vezes para atuar naquela iniciativa
iniciativa, mas eu preciso deixar muito claro que o PO é o cara de autoridade. Esse cara que vai escrever os requisitos, que vai mexer no backlog de uma maneira mais operacional, ele é importante, mas ele não é chamado de PO também, apesar de poder fazer do que esse padrão chama de Product Owner Team. Esse padrão não está no Scrum Guide, porque ele é sempre muito enxutinho, né, e está ficando cada vez mais enxuto, mas existem algumas publicações que falam desses patterns e um deles é esse aí. Eu acho que se aplica perfeitamente nesse caso, e nada de chamar mais de uma pessoa de PO nesse contexto, que vai dar bagunça, tá? Então, gente, basicamente eu acho que essas foram as considerações importantes, né, que eu trouxe para esse case. Eu espero que também tenha te trazido algum tipo de insight aí na sua situação específica. Mais uma vez, se você quiser participar também de uma mentoria comigo, não há garantia que você vai participar, tá? Eu vou escolher algumas pessoas para participar, já fiz com 3, esse é o primeiro caso que eu estou divulgando aqui. Preencha o formulário que está na descrição desse vídeo, e também, se você tiver interesse em se certificar como PMP e ter um conhecimento maior, né, mais sólido aí acerca da gestão de projetos em todas as abordagens de gestão, eu vou deixar também o link aqui para você conhecer melhor o meu curso e para se inscrever. Se não der para se inscrever agora porque as vagas estão esgotadas, para você colocar o seu nome na lista de espera, tá bom? Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.